Brasil Olímpico de 2016, onde estão hoje lá do canal Soccer JM, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. O Ouro Olímpico de 2016 foi uma das conquistas mais importantes da história recente da seleção. Verdade. Mas o time olímpico é formado por praticamente só jogadores jovens. Então o que aconteceu com cada um desses que subiram no pódio? É o que vamos ver nesse vídeo. Começando com o cara mais novo daquele elenco, que ganhou o ouro com só 19 anos. O Gabriel Jesus. Gabriel Jesus tá bonito, né? Tá no Arsenal, né? O Gabriel Jesus só tinha um ano de carreira profissional e já brilhava pelo Palmeiras. Então foi titular na seleção do Rogério Micali. Vestindo a camisa 11, ele fez gol contra a Dinamarca na fase de grupos e 2 gols contra Honduras na semifinal. Aí depois do ouro, ele continuou jogando bem pelo Palmeiras, conquistando o Brasileirão de 2016 e sendo convocado para a seleção principal. Se tornaria um dos únicos daquele time a se firmar na seleção principal. Então foi contratado pelo Manchester City depois de Guardiola e fez história. Ficou 5 anos e meio por lá, conquistando 4 Premier Leagues e marcando 95 gols, sendo 20 na Liga dos Campeões. Além disso, jogou 2 Copas do Mundo pela seleção, ganhou a Copa América de 2000. 2 Copas do Mundo que não jogou nada, nem na de 2018 nem na de 2022. Jogou bola nenhuma o Gabriel Jesus. Isso que acontece com ele na seleção. E agora com 27 anos defende as cores do Arsenal. Não tem como, o cara teve uma carreira de peso. Mas será que aconteceu o mesmo com outros jogadores daquele Brasil Olímpico? Vamos ver onde está cada jogador por ordem de idade, do mais novo ao mais velho. Então depois do Gabriel Jesus, o próximo que ganhou o ouro foi o meia Thiago Maia. É mesmo, o Thiago Maia é só alguns dias mais velho que o Gabriel Jesus. Então foi convocado para a seleção olímpica enquanto jogava no Santos. Ele foi revelado no Peixe e até começou aquelas Olimpíadas como titular. Só que depois virou reserva, não jogou nos últimos jogos. Mas depois continuou como titular no Santos. Até que em julho de 2017 foi contratado por um time europeu. Só que ao invés do City, ele foi pro Lille. Ele foi para a França logo se tornando o titular. Na sua segunda temporada começou a ficar no banco. Pior ainda foi que na segunda metade de 2019 ele quase nem apareceu. Então decidiu voltar para o Brasil e foi emprestado pro Flamengo. E foi no Flamengo que o cara ganhou seus primeiros títulos grandes depois do ouro. Caramba. Então foi comprado em definitivo. Até que em 2024 mudou de clube e foi comprado pelo Internacional. Tá no Inter mesmo. No Flamengo, nessa lista do mais novo ao mais velho, o próximo virou ídolo. Gabriel Jesus. Barbosa. Joga muita bola, Gabigol. Traz a chance, Gabigol! Olha o gol! O Gabigol fez 2 gols naquela Olimpíada, os 2 contra a Dinamarca. Com 20 anos, era uma promessa. Agora era hora dele deslanchar na carreira. Mas, vocês estão ligados, ele ficou muitos jogos no banco e não teve chance como queria. Não jogou nada na Inter de Milão. Um gol. Então depois foi emprestado pro Benfica, mas também teve pouca oportunidade. Então foi emprestado de novo, mas dessa vez para voltar pro time que o revelou. Santos. E agora sim ele jogou muita bola mesmo. Se tornando o artilheiro do Brasileirão de 2018. Até que em janeiro de 2019 foi pro Flamengo. Aí o resto é história. Então agora, na 2019, temporada dele melhor dele pelo Flamengo, né? Incrível que ele jogou o ouro olímpico com só 21 anos. O meia Wallace. Caraca, esse cara sumiu mesmo. No banco, se tornou titular e não foi mais substituído, se tornando uma peça-chave pro título olímpico. Aí o seu clube era o Grêmio, mas depois do ouro ficou pouco tempo, porque foi comprado pelo Hamburgo, da Alemanha. Ele partiu para a Alemanha e até teve bastante partidas. Até que um dia não foi relacionado para um jogo e postou foto com os amigos nas redes sociais durante a partida. Então foi punido por indisciplina. Ainda por cima, o Hamburgo acabou rebaixado na Bundesliga. Caramba. Então Wallace decidiu sair e foi pro Hannover 96, que na época estava na primeira divisão. Mas depois de uma temporada e o Wallace disputando 26 jogos, o Hannover também foi rebaixado. Pois é. Então o cara mudou de clube de novo, indo pra Udinese, da Itália. Agora dessa vez o seu time não caiu. Então ficou ganhando cada vez mais titularidade. Na temporada 23-24 chegou até a ser capitão em alguns jogos. Mas no mês de 2024 ele decidiu voltar para o Brasil e foi comprado pelo Cruzeiro. Depois de mais de 7 anos na Europa, agora ele defende as cores da Raposa. Então beleza, depois do Wallace, vamos para um cara só um dia mais velho que ele. O lateral William. O William então de 21 anos, no Cruzeiro hoje em dia, né? Mas nas Olimpíadas foi reserva. Ele só entrou em campo na fase de grupos e atuou por poucos minutos. Mesmo assim, tem essa baita conquista de ser medalhista olímpico. Aí ele continuou jogando no Inter, até que no mês de 2017 foi comprado por um time da Europa, o Wolfsburg. Sim, ele também foi para a Alemanha e virou lateral titular,
se firmando principalmente na temporada seguinte, quando teve mais de 30 jogos no campeonato alemão. Então estava tudo indo certo. Até que em fevereiro de 2020, teve uma lesão grave no joelho. Rapaz. Lesão no joelho. É complicado. Ele só conseguiu voltar aos gramados meses depois. Mas se recuperou, tanto que foi até emprestado pro Schalke. Até que em 2021, teve outra lesão. Ficando de novo meses sem jogar. Acabou não jogando mais nem pelo Schalke e nem pelo Wolfsburg. Ficou literalmente um ano parado. Então quando acabou seu contrato no mês de 2022, ele ficou sem clube. O cara literalmente ficou sem onde jogar. Olha que decadência. É isso, mas era um cara com muita experiência no futebol. Então logo conseguiu voltar, assinando com um clube que tá até hoje. Cruzeiro. Agora também defende dois caras do Cruzeiro, né? E se o William foi revelado no Internacional, o próximo que ganhou o ouro também veio de lá. O Rodrigo Dourado. Ele foi convocado para a seleção olímpica quando jogava no Inter. Mas tu pode não se lembrar dele jogando pelo Brasil. Eu não lembro dele, não. Atuou por 11 minutos. Nem ele na... foi um volante reserva. Na seleção, nem foi no Inter. Em todos os jogos. Só entrando no final da partida contra a Dinamarca na fase de grupos. Então o cara não foi o jogador mais importante da seleção, mas conquistou a medalha. Aí ele continuou a defender o Inter e ficou, se tornando um jogador fundamental. Ele jogou no Inter até quando estava na Série B e em 2018 jogou tão bem que entrou para a seleção do Brasileirão. Ganhou o prêmio Bola de Prata. Até que no mês de 2022 decidiu mudar de clube pela primeira vez na vida. Mas não foi para um time conhecido no Brasil ou na Europa, e sim para o Atlético de São Luís, do México. Sim, o cara foi jogar o campeonato mexicano, assinando um contrato de 3 anos. Então tá lá até hoje. Agora, se o Rodrigo Dourado foi reserva nas Olimpíadas, o próximo jogador foi titular absoluto, o lateral Zeca. O Zeca, que na época tinha 22 anos, começou todos os jogos das Olimpíadas e atuou nos 120 minutos contra a Alemanha. Foi um jogador muito importante pro ouro. Então ele saiu do Rio 2016 com essa baita conquista e continuou defendendo o seu clube, o Santos. Pro Joel, voltou! Gol! O Zeca veio da base do Peixe, mas começou a ter vários problemas, chegando até a entrar na justiça contra o clube por causa de pagamentos. Então em 2018 saiu do Santos e foi contratado pelo Internacional. E no Inter foi titular na maioria dos jogos, mas também teve partidas importantes que ficou no banco. Uma delas na Libertadores de 2019, quando o Inter enfrentou o Flamengo e ele ficou no banco. Pois é, até que no começo de 2020 foi tentar a vida em outro lugar e foi emprestado pro Bahia. Mas por lá também não conseguiu brilhar, ficando no banco muitas vezes. Então saiu do Bahia e começou a mudar muito de clube. Ficou um ano no Vasco, depois partiu pro Houston Dynamo dos Estados Unidos e voltou pro Brasil jogando no Vitória. E quando foi pro Vitória se destacou, ajudando a conquistar o título da Série B. Então foi com o Vitória pra Série A, mas acabou caindo de rendimento e chegou até a ser vaiado pela torcida. Então, no mês de 2024 rescindiu e voltou pra Série B atual do time que tá hoje, o Mirassol. Com 30 anos, o Mirassol definitivamente não era o clube que todo mundo esperava ver o Zeca. Mas vamos ver como se sai, pode dar a volta por cima. E se o Zeca não conseguiu se firmar em um único clube, o próximo jogador foi muito diferente. Marcos Alvaz Correia, mais conhecido como Marquinhos. Pé direito. Bateu a gol! E aí bateu o pênalti bem. Lá na Copa de 2022, ele jogou a batida de pênalti dele fora. Então foi titular absoluto, chegando até a bater um dos pênaltis contra a Alemanha na final. E o cara já jogava na Europa desde 2012, quando foi contratado pela Roma. Mas logo em 2013 foi contratado pelo PSG, onde tá até hoje. Até hoje o Marquinhos tá lá, galera. Outro cara que eu sinto muito por ter ido jogar no PSG e ter deixado de ir para outros clubes maiores do que o PSG. Até hoje ele tá lá e eu acho bem difícil ele sair de lá, só se o PSG não quiser mais ele. Mas por ele fica lá, acho que até se aposentar. Mas era um cara que em qualquer outro clube daria muito certo aí na Europa, porque jogava muita bola. E virou ídolo. Com mais de 400 jogos pelo clube, ele ganhou muita coisa. Foram 9 campeonatos franceses, 7 Copas da França, vice da Champions e lá vai. E claro, além do ouro olímpico, o cara se tornou uma peça fundamental para a seleção principal. Até hoje. Ele é uma lenda. Então o Marquinhos tem a carreira dos sonhos, o que foi bem diferente do próximo medalhista. Com também 22 anos, o próximo cara que ganhou o ouro olímpico foi o que tu provavelmente nem se lembrava, o goleiro Wilson. Sim, o Wilson foi medalhista olímpico, olha só ele nessa foto. Mas ele é o único jogador até aqui a não entrar em campo nas Olimpíadas. Isso porque ele era o goleiro reserva, não teve oportunidade de atuar, mas assim ganhou a medalha. Mas o Wilson estava acostumado a ficar no banco,
porque no seu clube também era reserva. Ele veio da base do Atlético Mineiro e quando subiu o profissional, ficou como reserva do Vitor. E é difícil. Um goleiro lendário pro Atlético, lendário como o mesmo. Vitor, é normal ficar no banco. E ele era considerado talvez sucessor do Vitor. Parecia questão de tempo dele assumir a titularidade. Até que em 2017 teve uma lesão grave no joelho. Sim, uma lesão muito difícil. E pra piorar, teve outro problema no joelho, que somando tudo, o deixou de fora por 23 meses. Caraca, sim, o cara ficou 2 anos. 2 anos fora. Meu Deus. Depois de 2017, ele só voltou aos treinos no final de 2019. Olha o tempo que perdeu. Até que acabou seu contrato e no começo de 2020 não renovou com o Atlético. Então saiu do clube. Pela primeira vez desde a base, ele não jogava mais pelo Galo. Aí acertou com outro time, mas dessa vez um bem menor, o Coimbra, para disputa do Campeonato Mineiro. Só que no Coimbra não ficou muito tempo. Quando acabou seu curto contrato, saiu e se aposentou do futebol. Oxi. O goleiro Wilson não joga mais por clube nenhum. Uma pena que as lesões tenham feito ele sair do futebol e se aposentar tão cedo. Caramba, já é Pelo menos difícil. encontrou refúgio no lugar certo. Agora, Hoje é difícil um cara virar jogador de futebol e quando vira, acontece um monte de lesão e a pessoa não consegue mais jogar. Pô, é muito triste. depois do Wilson, que saiu do futebol, o próximo jogador com a mesma idade tá no auge de sua carreira. O lateral Douglas Santos. Esse cara é outro que jogou todas as partidas do Brasil nas Olimpíadas. Foi titular em todos os jogos. Aí no momento que foi para as Olimpíadas, também atuava no Atlético Mineiro, mas logo foi comprado por outro clube, o Hamburgo, da Alemanha. Ele foi para a Bundesliga e logo se tornou um jogador importante, jogando por 3 temporadas e atuando em mais de 80 jogos. Mas ele não conseguiu evitar o Hamburgo de cair para a segunda divisão, então jogou na 2 Bundesliga também. Até que no mês de 2019 foi comprado por volta de 15 milhões de euros pelo Zenit, da Rússia, onde chegou no auge da carreira. No Zenit o cara destruiu, foi o melhor lateral do campeonato russo 2 vezes, melhor defensor e hoje é o capitão. Sim, ele é o capitão e titular absoluto, então vem tendo uma carreira muito boa. Verdade. A gente só não vê ele tanto porque os times russos não jogam mais torneios europeus, né? Então bora continuar e ir pra um cara que também foi Oxe, não muito joga importante mais? nas Olimpíadas. Que é isso? Ah, é por causa da guerra. Ah, boto fé, entendi. Acho que é por causa disso que não estão mais jogando a Champions League no caso. Ou, sei lá, a Europa League. Agora eu entendi, beleza. Acho que é isso, né? O Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. O Marquinhos ele fez a dupla de zaga atuando em todos os jogos. Ele já defendia o São Paulo desde a base e disputou as Olimpíadas com 22 para 23 anos. Então depois do ouro, continuou jogando pelo tricolor, tendo até rumores que ele iria pro Barcelona. Mas ao invés do Barça, na virada de 2018 para 2019, ele assinou com outro clube, o Flamengo. Aí cê tá ligado o que aconteceu? Os caras ganharam tudo, Carioca, Brasileirão e Libertadores. Com o Rodrigo Caio entrando pra seleção no Brasileirão e pra seleção na Liberta. Então ele continuou no Fla, mas uma lesão que ele já teve antigamente voltou à tona, os problemas no joelho. No São Paulo ele já teve problema ali, mas no fim de 2021 ele teve inflamação no joelho que o deixou parado por meses e em 2022 teve que fazer outra cirurgia. Então na temporada de 2022 o cara só jogou 12 partidas, enquanto que em 2023 foi reserva. Até que em 2024, depois de 5 anos, mudou de clube. Ele defendeu o Grêmio, um contrato que dura só até o fim do ano, mas continuou lutando para se recuperar fisicamente. Então vamos pro próximo. E um cara que também atuou como zagueiro nas Olimpíadas foi ele, o Luan. Não esse ainda. Esse Luan. Ah, esse cara ia falar zagueiro, mas, cara. Com Marquinhos e Rodrigo Caio não dá pra ter tanta oportunidade. Então só entrou a campo em 2 partidas saindo do banco. Mesmo assim, pode se orgulhar de ser um medalhista olímpico. E o interessante é que ele foi convocado enquanto jogava a Série B. Sim, ele foi revelado no Vasco, que em 2016 estava na 2ª divisão. É verdade. Aí no ano seguinte que ele ganhou o ouro, foi comprado pelo Palmeiras, o clube que ele ganhou os maiores títulos de sua carreira. No Palmeiras, o zagueiro ganhou 4 Paulistões, 3 Brasileiros, Copa do Brasil e 2 Libertadores. Jogou mais de 250 jogos pelo clube, tendo uma galeria de troféus que poucos têm. Só não ganhou o Mundial. Até que no mês de 2024, o outro time se interessou por ele e foi comprado por um clube de longe, o Toluca, do México. Sim, ele foi jogar numa liga meio aleatória e agora defende as cores do Toluca. E se o Luan fez história no Palmeiras, o próximo medalhista olímpico tá no Palmeiras hoje, o Felipe Anderson. O atacante Felipe Anderson chegou nas Olimpíadas com 23 anos e já era um jogador reconhecido na Europa. Ele foi revelado no Santos, mas logo em 2013 foi comprado pela Lazio.
Então, quando foi convocado pro Brasil Olímpico, já era um cara conhecido. Já tá na Europa, né? Lá nos primeiros jogos. Depois foi pro banco, mas entrando no segundo tempo e até jogou contra a Alemanha. Então, depois do Ouro, voltou a defender a Lazio e ficou até o mês de 2018, quando foi comprado pelo West Ham e comprado pela bagatela de 38 a 42 milhões de euros. Sim, ele foi pra Premier League e ficou por 2 temporadas, marcando 12 gols e dando 3 assistências. Até que no mês de 2020 foi emprestado pro Porto, onde não jogou muito, e em 2021 foi recomprado pela Lazio. Sim, ele voltou pra Itália e teve uma consistência muito boa. Ele literalmente jogou todos os jogos do campeonato italiano. Virou um cara muito importante pro clube. Então a Lazio queria renovar o seu contrato e era até cotado para ir para outros clubes europeus, como a Juventus. Mas no mês de 2024 decidiu não renovar e aceitou a proposta do Palmeiras. Oxi. Agora ele tá no Palmeiras e é uma baita peça pro time do Abel Ferreira. Voltou de novo pro Brasil. Uma bagagem gigantesca. E se o Felipe Anderson foi reserva nas Olimpíadas, o próximo jogador atuou em todas as partidas e ainda teve 6 participações a gol. O Luan. Luan jogou muito. Bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol. Olha o gol, olha o gol. Ele jogou muita bola mesmo, 2016. Jogou muito. Marcou um gol e deu uma assistência contra a Dinamarca, fez um golaço contra a Colômbia e um gol e 2 assistências contra Honduras. Uma atuação impressionante. O cara tava no seu auge. Jogando pelo Grêmio, ele foi eleito para a seleção do Brasileirão de 2015, depois das Olimpíadas ganhou a Copa do Brasil e em 2017 realmente teve o ano de sua vida, conquistando a Libertadores e eleito o Rei da América, o melhor jogador do continente. Ele chegou até a ser convocado para a seleção principal. Só que esse auge não durou muito. Em 2018 e 2019 ele chegou a ficar de fora alguns jogos, por conta de algumas lesões também. Até que na virada de 2019 para 2020 decidiu dar um novo passo e foi contratado pelo Corinthians, chegando com grande expectativa. Mas no Corinthians não conseguiu encontrar um bom futebol. Fez poucos gols, ficou na reserva muitas vezes e criticado pela torcida. Então depois de 2 anos sem... Demais, né, galera? Que ele foi pro Corinthians só para não jogar, que a galera ficou muito brava com ele, porque ele recebeu um salário gigante, não jogava a bola, tá louco. Render muito, foi emprestado pro Santos, onde ficou 6 meses e voltou pro Corinthians. Mas o Timão não tinha planos de continuar com ele, então não foi relacionado pros jogos, tendo até polêmicas fora de campo. Até que no mês de 2023 foi contratado de volta pro clube que fez ele brilhar, o Grêmio, sendo até recebido com carinho pela torcida. Mas esse Luan não era o mesmo Luan de antes e ficou no banco na maioria dos jogos, então não teve o contrato renovado. Agora, fora do Grêmio, ele precisava de outro clube e acertou com Vitória. Mas se esperava voltar ao seu futebol, ele também teve pouca oportunidade. Então, por decisão da diretoria do Vitória, em abril de 2024, teve o contrato rescindido, deixando o Luan sem clube. O campeão olímpico e rei da América teve uma decadência muito grande e agora com 31 anos fica longe dos holofotes do futebol. Vamos ver pra qual clube ele vai. Até agora nada, Luan, né? Aquele Brasil Olímpico teve outra promessa que acabou não vingando tanto. E era um cara que atuava no Barcelona, o Rafinha Alcântara. É verdade. Partiu, bateu, é gol! O Rafinha, filho do campeão Mazinho, campeão mundial de 94, foi criado nas categorias de base do Barcelona. Só isso já tornava ele uma promessa. Mas quando subiu pro profissional, nunca conseguiu ser titular no Barça, sempre entrando nos jogos saindo do banco. Mesmo assim, ganhou títulos importantes, até que foi convocado para disputar as Olimpíadas. Só que assim como era na Espanha, ele começou os jogos no banco. Ele entrou em praticamente todas as partidas, mas sempre no segundo tempo. Contra a Alemanha entrou na prorrogação. Então beleza, depois do Ouro continuou defendendo o Barcelona, até que apareceu um problema que ele já tinha enfrentado antes. Lesão no joelho. Eita. Antes das Olimpíadas, ele já teve uma lesão que o deixou meses parado. Mas em 2017 teve outra, uma lesão no menisco. Aí quando voltou ativa, aceitou ser emprestado para Inter de Milão. Só que na Inter jogou por só meia temporada e quando voltou teve lesão de ligamento. Pois é, machucou de novo, deixando ele de fora praticamente a temporada toda. Olha o tanto de partidas que o cara perdeu. Depois foi emprestado pro Celta de Vigo. Isso tudo enquanto ainda tinha contrato com o Barça. Até que foi comprado pelo PSG. Até que ele jogou mais no PSG. Pela primeira vez ele não tinha mais contrato com o Barcelona. Mas no Paris também foi reserva e ficou só uma temporada e meia. Mas jogou mais ou menos lá, para a Real Sociedade. Em 2022 acabou o seu contrato. Então assinou com outro clube, o Al Arabi. Caramba, ele foi pra Arábia, tá louco. Na Liga do Catar. Vestindo a 10, era o principal jogador do clube.
Aí no Qatar ficou 2 anos, atuando em 44 jogos, tendo 9 gols e 10 assistências. Até que acabou o seu contrato e não assinou com nenhum outro. Até a gravação desse vídeo, ele tá sem clube. Caraca! Pois é, as lesões afetaram muito a sua carreira. E nas Olimpíadas, os jogadores são tão novos porque tem uma idade máxima que pode disputar. As seleções são formadas por jogadores de até 23 anos, mas cada país pode levar 3 jogadores acima da idade permitida. Então agora vamos para esses 3 veteranos que ganharam o ouro. Neymar. O mais importante deles sendo um cara de 24 anos. A lenda. Neymar. Nem preciso dizer que Todo Neymar mundo. foi a estrela daquele Vai. time. Era o capitão e fez uma atuação magistral. 1 gol e 1 assistência contra a Colômbia, 2 gols e 2 assistências contra a Honduras e na final contra a Alemanha. Vai partir Neymar. Esse gol dele foi bonito de falta. E nas penalidades, ele bateu o pênalti mais importante. Partiu, bateu, O Neymar levou o Brasil pro ouro olímpico. E não é pra menos, o cara era simplesmente o maior jogador do futebol brasileiro e tinha ficado em 3º lugar na última bola de ouro. Até que 1 ano depois do ouro olímpico, ele foi comprado pelo PSG e é até hoje a maior transferência da história do futebol. Então o Neymar foi pro Paris ser o astro do time e ficou por anos, marcando Ficou 118 7 anos, gols, parece 77 assistências e ganhando 5 campeonatos franceses, 3 Copas da França, 1 vice de Liga dos Campeões e etc. Mas a passagem do Neymar poderia ser 10 vezes melhor se não fossem pelas lesões. Exatamente. Porque desde que ele chegou no Paris, perdeu quase 2 anos por lesão. Até que em 2023 foi comprado pelo Al Hilal, da Poxa, Arábia que triste. Saudita. De fato, o Al Hilal não era o lugar que todos esperavam ver o Neymar. É verdade. E ainda por cima veio ele ter outra lesão, dessa No vez joelho. no joelho, que o deixou parado por vários meses de novo. Uma pena. E depois do Neymar, outro veterano foi um de 28 anos, o meia Renato Augusto. O Renato Augusto chegou nas Olimpíadas de um jeito meio inesperado. Quem era pra ir era o Douglas Costa, mas ele acabou cortado por lesão. Então, enquanto defendia o Beijing Goan, foi pras Olimpíadas e no começo até chegou a ser vaiado pela torcida por perder gol sem goleiro. Mas depois encontrou o seu futebol e se tornou um líder dentro de campo, sendo titular em todos os jogos e atuando nos 120 minutos contra a Alemanha, além de bater o primeiro pênalti do Brasil. Aí depois de ganhar o ouro, ele continuou na China, até que em 2021, depois de mais de 5 anos, saiu da China e voltou pro Brasil jogar no Corinthians, sendo também um meia muito importante. Mas para a temporada 2024, o Corinthians decidiu não renovar com ele, então o Renato Augusto assinou com o Fluminense, onde tá até hoje. E por fim, chegamos no jogador mais velho da seleção olímpica. E foi o cara que defendeu Goleiro. o pênalti mais importante de todos. O goleiro Everton. vai que é sua, Everton. Partiu Peterson, vai que é sua, vai que é sua. Cara, o Everton veio da base do Corinthians. Pois é, mas logo saiu para outros clubes. Até que foi pro Atlético Paranaense, onde brilhou demais. Então, com 28 anos e 8 meses, foi convocado para disputar as Olimpíadas. Na verdade, a vaga original era para ser do Fernando Praz, mas ele acabou se lesionando, então Rogério Micali chamou o Everton. Aí se provou uma decisão muito boa, porque ele defendeu o pênalti mais importante. Mas beleza, ele continuou no Atlético e começou a surgir rumores que times árabes estavam querendo contratar. Então no fim de 2017, outro time foi na frente e aceitou Palmeiras. sua transferência. E até hoje ele tá lá. O Palmeiras, onde tá até hoje e se tornou uma lenda, conquistando tudo. E aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, dá uma olhada nesse aqui também. Acho que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau. É, galera, isso aí, alguns aí até que foi uma carreira gigante, tipo o Neymar, o Marquinhos, o Gabigol e tal. Então teve alguns que ainda bem que continuaram evoluindo no seu futebol. Outros, infelizmente, acabaram decaindo no futebol, tipo o Luan, o outro lá que esqueci agora o nome, que acabou se aposentando. Então é isso, né? Às vezes a lesão, como a gente viu aí, acabam deixando o jogador não fazer aquele potencial de futebol de alto nível que a gente esperaria, deixando de jogar esse futebol de qualidade, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se inscreva no canal, me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo. É isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!